E aí pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje trago para vocês o nosso já tradicional vídeo de leituras mensais, desta vez referente ao mês de maio de 2024. E o objetivo destes vídeos de leituras mensais é mostrar justamente para vocês o que foi que eu li durante o mês que se passou e quais as minhas principais impressões sobre essas obras, evitando ao máximo dar spoilers. Então são de fato apenas algumas pinceladas, né, com a minha opinião sobre o que eu gostei e o que eu não gostei dentro de cada um destes volumes, e a análise mais profunda eu deixo para os vídeos de fato de review. Aqui temos aqui duas ou três obras que eu ainda preciso fazer o review e postar no canal para vocês, então deixarei justamente essas análises mais aprofundadas para vídeos posteriores. Bom, não é seguindo uma ordem daquilo que eu mais gostei ou daquilo que eu menos gostei para aquilo que eu mais gostei. Uma ordem que meio aleatória, mas eu deixarei o melhor para o final, tá? O melhor ficará para o final. Eu tenho aqui este volume único de Assassin's Creed Valhalla, Irmãos de Sangue, que saiu aqui no Brasil pela editora, pela Mitos Editora, melhor dizendo, né? O selo Mitos Mangás. Como eu disse, é um volume único e este material aqui serve como um prelúdio para o jogo Assassin's Creed Valhalla. Quando eu era mais novo, eu joguei alguns dos jogos da franquia Assassin's Creed e eu gostava de jogar, mas me afastei da maioria dos jogos, da maioria das franquias. Mas eu pesquisei um pouco sobre isso antes de fazer o vídeo, antes de fazer a leitura. Então isso aqui é um prelúdio, digamos assim, para o jogo em si, né? A história do jogo se passa em 874, 873 depois de Cristo, e a história principal aqui se passa aí no ano de 866, 867 depois de Cristo. Então essa história aqui é anterior à história do jogo. E para falar a verdade, temos apenas aqui um ou dois personagens que se destacam nesta história, que aparecem depois no jogo em si. Um deles é talvez um dos vilões, né, principais vilões do jogo, que é o Ivar, o Desossado. E em resumo, esse mangá, de certa forma, ele é independente, tá? Não se faz necessário você conhecer o jogo ou você ler o mangá para jogar depois, né? Simplesmente a Ubisoft encontrou uma nova forma de rentabilizar por meio de um mangá. Eu imagino que não terá nenhuma sequência com relação às histórias, né? Eu sei que existem algumas outras histórias, alguns outros quadrinhos, mangás sobre Assassin's Creed, mas nenhum que seja uma sequência direta deste aqui. Então é um mangá totalmente independente dentro deste universo de Assassin's Creed. A história é interessante, ela engloba aí um contexto histórico das invasões vikings dentro da Grã-Bretanha. Não é uma história profunda, bem desenvolvida, digamos assim, mas ela consegue passar alguma emoção, principalmente durante as cenas de batalhas e de guerras. É um mangazinho curto, tá? São 180 páginas, não chega a isso. Então quando termina esse material aqui, você fica com aquela sensação de que faltou alguma coisa, né? Poderia ter sido desenvolvido mais em relação à história. Como o objetivo era apenas fazer uma historinha aqui, um caça-níquel, digamos assim, que usasse o nome de Assassin's Creed, faz todo sentido também eles terem terminado isso aqui de forma menos desenvolvida, melhor dizendo. Tem alguns pontos interessantes, eu deixarei para mostrar isso na review específica do material, como por exemplo a arte, né? Eu gostei da arte, eu acho os traços bem desenhados, apesar de ser uma arte mais dark, mais pesada, né? Com maior preenchimento, cores escuras. Vou mostrar aqui só para vocês essas duas páginas. Eu penso que com um belo preço, um bom desconto aqui, vale a pena você pegar este material. E vamos para o próximo. Bom, talvez vocês estejam estranhando aqui o fato de eu estar gravando pela primeira vez com óculos, mas eu uso óculos desde, sei lá, 6, 7 anos de idade. Eu tenho um problema nos meus olhos, né, que precisa de correção, né, de uma lente corretiva para me ajudar a enxergar direito. Como esse problema começou a me prejudicar um pouco mais do que o habitual, eu estou agora usando direto mesmo durante a gravação dos vídeos. Bom,
Seguindo, nós temos aqui... cara, é um meio tankô, tá? Isso aqui tem 50 páginas. Quem é fã de Rurouni Kenshin já deve ter lido essa versão aqui especial, que é a Sakabato do Yahiko, e conta a história do Yahiko aí saindo da sua pré-adolescência, quase entrando na vida adulta, e ele recebe uma missão dada pelo Kenshin Himura, para que ele vá a uma outra cidade, né, defender uma garota que está em uma situação mais sensível, né? Não tem uma história bem desenvolvida, são apenas 50 páginas, pessoal. Então serve aqui como mais um complemento da história de Rurouni Kenshin, né, após o final de Samurai X, para quem assistiu a animação, a gente ter um vislumbre, né, do que acontece no futuro com alguns dos personagens, tá? Alguns dos personagens da série Canone aparecem aqui de fato. E a verdade é que só serve para mostrar que o Yahiko se tornou um cara mais forte, né, que usa uma mesma filosofia de vida e de batalha do que o Kenshin Himura. Inclusive a Sakabato, para quem não sabe, ele usa aqui aquela espada com a lâmina invertida, ou seja, você usa ela, você luta com ela utilizando, entre aspas, as costas da espada, ou seja, aquela parte não cortante. Então o dano causado pela espada é um dano de conclusão e não de corte. Eu nem sei se isso aqui está mais disponível. Eu comprei no ano passado em alguma promoção. Nem era uma promoção, tá? Que o mangazinho era bem baratinho. O preço de capa aqui dele é R$ 9,90. Sei lá, eu devo ter pago R$ 8,00. Eu comprei isso aqui mesmo porque eu sou fã de Rurouni Kenshin. Mas acredito que cabe aqui também uma análise, uma review para quem porventura se interessa pelo material. Então aqui está o especial de Rurouni Kenshin, a Sakabato de Yahiko. Agora nós temos aqui 4 voluminhos de uma mesma obra. Eu li durante o mês de maio o volume 3. Opa, estava escondendo 3 de Sakamoto Days. O voluminho 4 de Sakamoto Days. E aqui o volume 5. E me disseram que é onde a história começa a engrenar e ela deixa de ser apenas divertida para apresentar alguma coisa a mais, alguma coisa mais interessante. Bom, aqui no volume 3 dessa história, desta obra, né, de Sakamoto Days, nós temos aqui o pessoal do mercadinho precisando realizar uma reforma no mercadinho, porque estão sendo constantemente atacados, né? Afinal, a cabeça do Sakamoto está com um prêmio colocado, eles resolvem participar de uma competição de Airsoft, justamente para conseguir a recompensa aí de 1 milhão de ienes, que seria o suficiente para eles fazerem a reforma. O que acontece é que durante essa competição surge aí mais um assassino atrás do Sakamoto, que é um franco atirador, o Reisuke, e ele é muito bom, cara. Ele consegue utilizar as balas para atingir o alvo, não apenas de forma direta, né, mas ele faz todo um cálculo de ângulo. Ele utiliza as paredes, por exemplo, para atingir os seus alvos enquanto eles estão em uma posição de cobertura, cobertos por algum objeto, e o Reisuke consegue atingir os seus alvos mesmo assim. Além disso, nós temos uma segunda parte aqui. O Shin, que é aquele garoto que tem a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. Nós descobrimos que ele foi criado em uma organização e o pessoal desta organização está atrás dele. Bom, o que acontece é que o pessoal que foi contratado por essa organização para sequestrar o Shin, levar ele até lá, não sabem quem ele é e acabam levando por engano a Lu. Cara, é sensacional, uma parte bem divertida, né? Um material que eu gosto de ler para me divertir. Não é aquela história que te faz pensar, a refletir algo sobre a vida filosófica, não. É um material para se divertir. Se você gosta desse tipo de coisa, recomendadíssimo para você, Sakamoto Days. Bom, nesse volume 4 então nós temos toda uma operação para salvar a Lu desta organização, que na verdade foi tomada por uma outra organização criminosa que busca o desenvolvimento de armas através, ou melhor dizendo, utilizando as pesquisas que são realizadas nas instalações subterrâneas daquela primeira organização, que é a Labo, né? Eu acredito que eu não tenha citado isso anteriormente. E aí entra uma terceira organização na jogada, que envia assassinos e tem como objetivo eliminar assassinos. Cara, uma direção bem bacana que acontece em Sakamoto Days. No final, o Sakamoto acaba tendo que enfrentar o Cabeça de Viado. Que eu não lembro o nome dele, eu chamo ele de Cabeça de Viado, que para mim ficou mais fácil
a associação, que não é um cara fraquinho, tá? Ele é porrada, ele é dark. E no meio de tudo isso ainda tem um assassino misterioso que está eliminando todo mundo. Está eliminando todo mundo. Tem algum tipo de ligação com alguma organização criminosa e que, me parece, está atrás do Sakamoto. Bom, e por fim, no volume 5 de Sakamoto Days, a Lu é novamente, entre aspas, sequestrada, agora desta vez pela máfia chinesa, pelo Wutang, perdão. Wutang, que é conhecido dela desde a infância, né, e que resolve levá-la de volta à China para que ela possa assumir as suas responsabilidades à frente desta organização. O Sakamoto e o Shin não concordam muito com isso, eles vão atrás e acabam se envolvendo em uma espécie de duelo de cartas com o Wutang em um cassino lá no Japão. E é claro que em Sakamoto nada acontece sem que outras coisas ocorram de forma paralela. Aqui nós temos então o Cabeça de Viado vingativo com relação ao que acontece no volume anterior, e ele contrata alguns assassinos extremamente perigosos no Japão para que eles caçem de forma individual tanto o Sakamoto quanto os amigos do Sakamoto, né? O Lu, o Shin e a esposa e a filha do Sakamoto também. Novamente, repito, é uma obra para você ser divertido. Se o teu objetivo é ler e ter algum pouco de diversão, recomendo mais uma vez Sakamoto nessa edição aqui que está saindo pela editora Panini. Acabei esquecendo de comentar anteriormente, vou comentar agora mesmo, não vou fazer edição de vídeo muito extensa não, minha edição aqui é só corte dos momentos que eu fico sem falar nada porque a cabeça está trabalhando. Durante esse mês de maio foram lidos apenas 13 volumes, tá? Desses 12 são mangás e um é uma graphic novel, mas é uma graphic novel de peso, tá? Bem interessante. Dando prosseguimento, volume 8 de Shangri-La Frontier. Eu estou tanto quanto atrasado, né, com a leitura de Shangri-La Frontier. Tenho aqui até o volume 12, se não estou enganado, depois preciso dar uma olhada. E neste volume aqui nós temos então um Hako, né, dando prosseguimento à jogatina dele, e ele foca agora em farmar os mobs dos Scorpions Crystal, né, os escorpiões de cristais, porque ele precisa desenvolver aí, melhor dizendo, ele precisa juntar materiais para que a Bilac consiga forjar materiais suficientes para ela se tornar uma mestre anciã. Isso consequentemente dará ao Sonraku o acesso aos armamentos lendários que ele tem dentro daquele inventário compartilhado com seus amigos que derrotaram o chefão no volume 6, né? Não me recordo, deve ter sido no volume 6. Mas é aquele chefão lá que tem um cavalo mecânico que o ajuda. O problema aqui deste material é com relação à arte, tá? Fica um tanto quanto confuso as cenas em que o Sonraku está lutando com os escorpiões de cristal, porque eles se camuflam no ambiente. E isso é interessante, né? No próprio mangá e na animação, esses escorpiões de cristal, eles são conhecidos por se camuflarem perfeitamente no ambiente que eles estão ali, que é todo feito de cristais. Então isso acaba impactando a experiência, você como leitor, na hora de observar a arte aqui dentro. No meu caso, eu senti dificuldade em algumas cenas. Depois eu assisti na animação. Na animação rolou bonitinho, eu consegui entender perfeitamente o que acontecia. Agora aqui para o mangá, realmente tem essa dificuldade. E o interessante é o seguinte, não vou dar spoilers aqui, mas assim, o Sonraku, ele tem uma marca que ele ganhou daquele lobo gigante, vocês devem lembrar, né? Logo no comecinho da história. E aquela marca tem algumas características negativas, né, ao personagem. Dão algumas características negativas, algumas desvantagens. Como que ele irá lidar com isso na hora, ou se ele conseguir ter acesso, né, àquelas armaduras lendárias? Fica essa pergunta para quem está acompanhando a obra divertidíssima. Um dos melhores mangás que eu tenho com a coleção aqui em andamento. Recomendo, tá? Recomendo para vocês, quem quiser conhecer.
Shangri-La Frontier, também publicação da editora Panini. Bom, agora nós chegamos aqui, eu li bastante Panini, li um pouco de JBC e também li New Pop, Record of Ragnarok. Aqui é o volume 7, é o volume 7 de Record of Ragnarok. E nós temos finalmente a conclusão da luta entre o Jack, o Estripador, e o Hércules, né? Essa luta aqui tem se arrastado já há algum tempo. Eu sempre gosto de frisar isso, eu não acompanhei a animação porque eu quero fazer o acompanhamento todo aqui pelo mangá, e eu tenho um certo receio, né, de ficar envolvido com a animação e acabar assistindo coisas a mais do que a leitura. O meu foco principal são os mangás, né? A animação é algo a mais, mas não é algo que normalmente eu trate aqui nos vídeos do canal. Cara, isso aqui é um material muito bom, tá? A leitura é muito boa. A história não tem nada assim, algo de excepcional, mas é extremamente divertido e prende a sua atenção. Você fica imerso na leitura. Isso é algo muito bom, muito positivo. Porém, após chegar ao final do 8º volume, do 7º volume, preciso dizer para vocês que algumas coisas já estão ficando um tanto quanto batidas. Eu não sei se é uma mudança disso posteriormente, mas no final de toda a batalha você já fica esperando aquilo que é o inesperado. É isso mesmo. Todo final de batalha tem uma reviravolta ali, alguma coisa que acontece. Pense, bom, agora o cara perdeu, não tem mais o que fazer. E aí, do nada, ele tira uma carta da manga e acaba derrotando o seu oponente. Isso ocorreu em praticamente todas as batalhas até agora, cara. Até agora você, né, tem essa sensação, criou essa sensação em mim de que tem que esperar até o último momento para saber de fato quem é o vencedor. E mesmo quando acaba o volume, eu dei já uma folheada ali no volume 8 que eu tenho para saber se é aquilo mesmo o resultado da batalha, para não ser surpreendido mais uma vez. Mas essa questão aqui é um gosto pessoal, tá? Não significa que a obra seja ruim por causa disso. É uma percepção que eu tenho, algo que tem, digamos assim, entre aspas, me saturado um pouquinho, mas também é outra obra que eu recomendo para vocês, Record of Ragnarok. Bom, gente, pelo tempo que está aqui na gravação, eu percebi que eu falhei miseravelmente em pincelar as obras, né, de uma forma mais superficial, mais rápida. Superficial está sendo, mas eu estou falando demais. Então eu vou falar rapidinho aqui. Eu diria que esse aqui está na minha 3ª posição, tá? Tá dentro do plástico, porque aqui em casa tem muita umidade, eu preciso deixar os materiais protegidos de alguma forma. Cara, Dragão Negro é uma história, a arte, primeiro de tudo, a arte é muito boa, a história começa muito legal, reúne aqui elementos, né, de fantasia, de lendas da Grã-Bretanha. Nós temos aqui também uma questão que envolve as invasões normandas, né, aos bretões, e algumas figuras históricas, entre aspas, aparecem aqui, como por exemplo o Robin Hood. Mas de forma bem resumida, nós temos um cavaleiro que foi exilado pelo rei anterior, e a história se passa, né, durante o reinado aí, entre aspas, do Ricardo Coração de Leão, e a pedido da rainha, esse cavaleiro retorna porque existe uma ameaça no reino. Tem toda uma questão de misticismo aqui, e de fato, repetindo, né, tem muito das lendas bretãs aqui, como por exemplo fadas e gnomos. A história, repito, começa muito bem, mas chega um momento aqui na metade, digamos assim, que as coisas se tornam um pouco enfadonhas, eu diria até. Nós temos o autor que é sensacional, que é o Chris Claremont. Estou falando pro pessoal dos mangás aqui, então eu vou falar de algumas coisas que ele fez. Talvez seja mais fácil o pessoal ter acompanhado, como por exemplo os X-Men. Ele escreveu uma das melhores sagas de X-Men, que é a saga da Fênix Negra. Ele criou, ou melhor dizendo, ele co-criou diversos personagens desse universo de X-Men. Então é um cara que tem um peso sensacional. A história, de uma forma geral, ela é muito boa, mas assim, ela começa subindo assim no nível de qualidade e de repente ela dá uma... Eu senti isso, pelo menos, né? Ela dá uma decaída e talvez o final não seja aquilo que nós gostaríamos que fosse. Ele poderia ser, na minha opinião, melhor trabalhado, mas aí o que acontece, né? As decisões tomadas no desenvolvimento da história, ele, pela metade da história, digamos assim, levaram ao caminho que o autor não tinha tantas opções assim, né?
deveria ser aquilo e acabou. Mas repito, tem essas críticas aqui, mas é uma obra ainda assim muito boa, tá? Provavelmente você não deva ter lido essa história, saiu aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Ainda existem alguns volumes disponíveis, tá? Mas para nós aqui no nosso canal, né, o pessoal que assiste aqui na sua grande maioria colecionam apenas mangás, talvez essa obra fique fora do radar. Mas se você gosta aí de elementos medievais, né, de fantasias relacionadas às lendas britânicas, fica uma sugestão de leitura com material de fato bom e fisicamente também tá excelente, aquela excelência Pipoca e Nanquim, material muito bonito. No vídeo de review que eu farei, vocês poderão observar esses detalhes mais de perto. Bom, agora a segunda obra que eu mais gostei de ler durante o mês de maio, e se Deus permitir, né, tudo correr bem, eu finalizo essa obra durante o mês de junho. Nós temos aqui os volumes 17 de Pandora Hearts, volume 18, volume 19 e o volume 20. Cara, é difícil falar sobre Pandora Hearts sem dar spoilers. Inclusive, eu imagino que quando eu for fazer o vídeo de review da obra como um todo, eu já deixe marcado ali, ó, a partir desse segundo minuto de vídeo é spoiler, cara, porque não tem como... Eu, pelo menos, não tenho a capacidade de fazer uma análise, entregar algo, uma conclusão sobre o material, sem entrar em alguns detalhes, porque tem muito plot twist. Começa no volume 17. Assim, até o volume 11, eu acredito que muita gente tenha dropado esta obra. E apesar de boa, ela começa a se tornar meio que repetitiva e não apresenta uma grande evolução. A partir do volume 11, você entra no volume 12, as coisas começam a esquentar. Quem esperou, né, quem teve paciência, quem acompanhou esta obra, a partir do volume 17 é recompensado, porque tem uma mudança aqui, cara, tem um plot twist que muda tudo. É um giro de 180 graus. Cara, vai tudo para uma outra linha. Tudo que você acreditava até então dentro do universo de Pandora Hearts é mudado. Isso não significa que os fatos mudaram, tá? Não são os fatos que mudaram. O que aconteceu anteriormente, de fato aconteceu. Mas agora a história está sendo contada com outro ponto de vista. Você sabe que você foi enganado, tá? Então aquele personagem que você gostava anteriormente já não gosta. Aquele cara que você odiava, você começa a entender o ponto de vista dele. Não estou dizendo que os vilões se tornam heróis, não é isso. Mas tem muita coisa por trás e talvez quem você pensava que fosse de fato um herói descobre que na verdade é o vilão dessa história. Cara, é muito bom Pandora Hearts. Infelizmente, para você ser recompensado, você precisa passar por muitos volumes que não tem essa qualidade excepcional. Então é perfeitamente compreensível quem dropou esse material logo no começo. E assim, Pandora Hearts estava até o último dia do mês de maio uma melhor leitura do mês. Até que na sexta-feira à tarde, durante um horário que me sobrou no trabalho, eu li isso aqui. Meu primeiro Inio Asano, Heroes, publicação da JBC aqui no Brasil, material muito bom. Farei, inclusive, não deveria ser a próxima review, mas será a próxima, porque eu quero fazer isso aqui enquanto ainda está tudo fresco na minha memória. Desta vez eu não fiz anotações enquanto lia, porque a história me prendeu de um tipo, cara. É diferente, sei lá, de 99% das coisas que eu li. Eu não sei se eu estou exagerando, vocês me perdoem se eu estiver exagerando, tá? Mas talvez essa obra tenha me impactado muito mais do que a maioria das pessoas que a leram e eu esteja supervalorizando ela. Pode ser, é muito provável que seja isso. Mas eu lembro quando era ainda um jovem adolescente, quando eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi um divisor de águas para mim.
quando no início da vida adulta eu li Tolkien, e foi um outro divisor de águas, eu diria, cara, que Heroes não chega a tanto, mas é quase isso. Quase isso, porque a narrativa aqui é algo excepcional. Você olha os quadrinhos, né, a ilustração, como os personagens são representados, e você pensa, cara, desenho bobo. Tá, eu também não curti muito assim a arte, não é um tipo de arte que faz o meu gosto. Não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que não é muito do meu agrado. A narrativa, ela é tanto quanto caótica, não do sentido de que não há uma lógica por trás dela, apenas porque ela é diferente daquilo que você está acostumado a ler, né? Há um looping aqui dentro da história se repetindo o tempo todo, e no final, cara, tudo muda. Eu acredito que eu preciso refletir ainda um pouco mais sobre aquilo que eu li aqui, porque de fato esse material possibilita diversas interpretações. Se você apenas ler aqui, você vai achar coisa bobinha, né? Aí você vai para uma releitura, com certeza você descobrirá que existem outras camadas. E sim, existe aqui camada sobre camada para você explorar dentro de Heroes. Agora, se você quiser ficar apenas com a primeira camada aí, que é aquilo que você lê aqui, cara, que legal, coisa de maluco. Perfeito, perfeito. Talvez a verdadeira interpretação disso aqui só o Neil Asano sabe, né? Ou talvez ainda existe a possibilidade, e isso é bastante comum, o cara fez uma obra aqui apenas para se divertir, né? Tava meio doidão, escreveu isso, e aí as pessoas leem e querem dar uma interpretação a mais do que aquilo que realmente é. Pode ser o caso, mas eu prefiro acreditar que não, né? Que de fato é uma obra sensacional. Farei a review, haverá spoilers na review, mas eu deixarei um alerta durante o vídeo, porque para de fato analisar isso aqui tem que contar o que acontece, né? De fato, porque senão eu vou ficar falando e as pessoas não vão entender sobre o que eu estou falando. Recomendadíssimo, se você ainda não comprou, saiu, se eu não me engano, em dezembro do ano passado, né, de 2023. Eu só comprei, reconheço isso porque surgiu uma promoção maluca no site da Amazon. E, cara, ainda bem que surgiu essa promoção, porque é uma obra, eu repito, eu gostei demais. Demais. Talvez não seja para todos. As artes são mais cartunescas, digamos assim, mais infantilizadas, mas é uma obra. Tem algumas coisas aqui bem pesadas, tá? Não é para qualquer um, não é para qualquer um. E eu vou parar de falar, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, pessoal, muitíssimo obrigado. Estamos quase alcançando as 4.000 horas para finalmente monetizar de forma completa o canal. Eu sou o Diego, do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.